Não é apenas pelo nome, nem somente pela quantidade de pessoas que frequentam, mas pela estrutura, pela organização e pelo impacto visual que elas causam em diferentes regiões do Brasil. Quando se fala dessas igrejas, muita gente imagina algo simples, discreto, quase invisível, mas a realidade surpreende. São espaços amplos, bem planejados, pensados para receber grandes públicos, com iluminação moderna, som de alta qualidade e um cuidado visível em cada detalhe. Tudo transmite a ideia de que ali não é apenas um local de reunião, mas um ambiente preparado para acolher, organizar e conduzir pessoas. O crescimento dessas igrejas acompanha a expansão do ministério do Proor Bruno Leonardo, que hoje alcança milhões de pessoas diariamente através das redes sociais. Esse alcance digital se reflete também no físico, com igrejas espalhadas por cidades estratégicas como Salvador, São Paulo, Feira de Santana e outras regiões do país. Em capitais ou no interior, o padrão se repete. Locais estruturados, espaçosos e com identidade própria. Não se trata de algo improvisado ou feito às pressas, mas de igrejas que seguem uma lógica de crescimento organizada, acompanhando a demanda de um público cada vez maior. Muita gente usa a palavra luxuosa para definir essas igrejas, mas o que realmente chama a atenção não é ostentação. O que se percebe é investimento em conforto, em organização e em excelência. Bancos bem distribuídos, ambientes climatizados, palcos bem montados, tudo pensado para que quem chega se sinta bem recebido. O luxo, nesse contexto, está mais ligado ao cuidado com o espaço do que à ideia de riqueza. É um tipo de luxo que se expressa na limpeza, na ordem e na sensação de respeito com quem entra. Em cidades como Salvador, as igrejas se destacam pelo tamanho e pelo fluxo constante de pessoas. Em São Paulo, onde tudo é grande e competitivo, essas igrejas conseguem se firmar e chamar atenção mesmo em meio a tantas opções. Já em cidades como Feira de Santana, o impacto é ainda mais visível, porque o crescimento acontece de forma rápida e transforma a igreja em um ponto de referência local. Em todos esses lugares, o que se vê é um padrão que se mantém, independentemente da cidade. Estrutura sólida, organização e identidade visual bem definida. Esse conjunto de fatores faz com que as igrejas do Pro Bruno Leonardo sejam constantemente comentadas, observadas e debatidas. Para alguns, elas representam um novo modelo de igreja, mais organizada e preparada para lidar com grandes públicos. Para outros, levantam questionamentos sobre até onde vai a necessidade de tanta estrutura. Mas, independentemente da opinião, é impossível negar que essas igrejas despertam curiosidade. Elas não passam despercebidas, elas geram conversa, elas geram atenção. No fim das contas, as igrejas do Pro Bruno Leonardo se tornaram parte de um cenário maior, onde fé, comunicação e estrutura caminham juntas. Não são apenas prédios, mas símbolos de um ministério que cresceu, se expandiu e continua se espalhando pelo Brasil. Gostando ou não, concordando ou discordando, essas igrejas já fazem parte de uma discussão nacional sobre crescimento religioso, alcance social e impacto. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente querer saber mais sobre elas. À medida que essas igrejas crescem e se espalham pelo Brasil, cresce junto a curiosidade de quem observa de fora. Não é apenas sobre religião, é sobre alcance. Em um país tão diverso quanto o Brasil, conseguir reunir milhares de pessoas em diferentes cidades, manter um padrão estrutural e ainda sustentar uma identidade própria não é algo comum. Isso exige planejamento, liderança e uma base sólida. As igrejas do Pronto Bruno Leonardo acabam se tornando, para muitos, uma representação visível desse crescimento. Algo concreto que materializa aquilo que antes era visto apenas pelas telas do celular. O que chama atenção é que, apesar da grandiosidade, essas igrejas não se isolam em um discurso distante. Pelo contrário, elas se conectam diretamente com a linguagem simples que marcou o ministério do Pro Bruno Leonardo desde o início. Existe um contraste curioso entre a estrutura imponente e a forma direta de comunicação. E talvez seja exatamente isso que gere tanto interesse. Para alguns, essa combinação transmite força. Para outros, causa estranhamento. Mas, novamente, ninguém fica indiferente. Em muitas cidades, essas igrejas passam a fazer parte da rotina local. Pessoas comentam, observam o movimento, reparam nos cultos cheios, na organização do espaço, na constância das atividades. Aos poucos, o local deixa de ser apenas uma igreja e passa a ser um ponto de referência. Algo que todos sabem onde fica. Algo que todos reconhecem. Esse tipo de presença não surge do nada. Ela é construída com tempo, investimento e estratégia.
Com isso, surgem também os debates inevitáveis. Há quem admire a estrutura e veja nela um reflexo de crescimento saudável. Há quem questione, compare, critique, e isso faz parte. Quanto maior a visibilidade, maior também o número de opiniões. As igrejas do Proner Bruno Leonardo acabam ocupando esse espaço onde fé e opinião pública se encontram, onde tudo é observado com lupa e comentado nas redes sociais, nos grupos de conversa e até fora do ambiente religioso. No entanto, independentemente do ponto de vista, uma coisa se mantém clara. Essas igrejas não surgiram para passar despercebidas. Elas foram pensadas para receber, comportar e organizar grandes públicos, acompanhando um ministério que se expandiu muito além de um único local. Elas são reflexo de um movimento que saiu do digital, ganhou forma no físico e continua avançando em diferentes regiões do país. No final, a pergunta que fica não é apenas sobre como são essas igrejas ou onde elas estão localizadas. A pergunta é sobre o impacto que elas causam, sobre o motivo de atraírem tanta atenção, sobre como o ministério conseguiu transformar mensagens em estrutura, alcance, em presença e audiência em espaços reais espalhados pelo Brasil. E enquanto essas perguntas continuarem sendo feitas, as igrejas do Prono Bruno Leonardo continuarão sendo assunto, despertando curiosidade, debate e interesse de quem observa de perto ou de longe.